Sim, rapaz, tá falando aí, não tá saindo nada, não. Tá ouvindo agora? Agora sim. Opa, eu estava falando com as nuvens, meu Deus do céu. Eu já falei várias vezes aqui, o microfone estava desligado. Boa noite, gente. Todo mundo aí preparado para a prova 2, com tudo na ponta da língua? Eu diria que uns 70%. Então, boa noite, Zé. Ou então hoje a gente vai fazer arguição oral, não é bom? 69, ai, que coisa. 69, 69 perde, viu, Zé? Só passa com 70 para cima. Geralmente 69,8 tá perdendo. É 0,99. Ó, só se for uma dízima com 9, aí você passa. Porque 69,999 uma dízima é o próprio 70 em pessoa, escrito de outra maneira. Tipo 140 dividido por 2, é mais ou menos parecido assim. Na verdade, gente, existe uma diferença entre... Vocês têm duas UCs, né? Tem comportamento e vocês têm a UC de modelagem e simulação do mundo físico-químico. O comportamento, vocês sabem que tem muita teoria envolvida, né? Do que mais nós falamos durante o semestre? Assim, vão compilando aí informações para vocês verem como vão chegar a um denominador comum que nós vimos durante a UC, né? Constantemente. A análise de gráfico foi o que mais teve, né? Principalmente lá dos ensaios. Parte lá dos ensaios. Ensaio de tração. Vamos lá. Teve os planos lá bem no início, bem no início. Se cair uma questão daquela ali, nós tá ferrado. Não, mas tem também as estruturas, gente. Nós falamos bastante das estruturas. Sim, sim. Nós vimos lá, né? A gente estudou bastante a parte de discordância, né? Ensaio de tração, propriedades, né, dos elementos, né? A estrutura cristalina, não é isso? Propriedades dos materiais não caiu, despencou. Né? Caiu toda na cabeça de você. Agora, tem que saber se vocês receberam uma carga elástica ou plástica. Porque se for muito pesada, vai para a fratura. Até o momento elástico. Qualquer coisinha a mais já desliza. Pelo menos volta para... Depois que passa a prova, volta o corpo para as propriedades anteriores, né? Sem deformação. Sem perca das propriedades, né, gente? Então, a gente vai fazer algumas perguntas em relação a outros slides que nós já passamos, né? É muita teoria, é isso que eu estou falando. Lá na parte de modelagem, você vai ver muita conta, né? Vai ter muita conta, ligando a conta com a teoria. Não é verdade? O de cá você vai ver muita teoria e menos conta. Exige mais raciocínio. Até o chutômetro, né? A gente tem que ter quando a gente pega aquelas escalas estéticas. Teve uma questão que o Paulo colocou ontem que eu errei por causa disso, rapaz. Para mim, estava em um número, para ele estava em outro, aí eu errei a questão. Não, aí você podia botar na justiça, aí que ele ia ter que botar uma régua, medir, né? Usar a linha de impedimento, chamar o VAR. Você podia ter feito isso, né? O VAR, ó.
Aquela ali era recurso, na hora. Não era 119, era 118,96. Então, 118,96 não é 119. É justamente isso, né? E tem dos assuntos que vocês falaram, né? Do assunto que vocês deram a aula, que é a parte dos tratamentos. Todos os tratamentos, a gente precisa estar falando sobre eles. Então, né? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, os metais mais frágeis, mais quebradiços, tem que tipo de estrutura? CCC, CFC, CS ou HC? Tá vendo? Eu fiz uma pergunta simples, gente. Era para. Ó, se eu fosse vocês, juntava 4. 3 ia errar, mas 1 ia acertar. Esse aí vai ser o plano, viu? Hã? Cada um vai na opção. Já que a gente está falando de chutômetro, você chutaria o quê, Robson? Arlington? Repete aí, professor, a pergunta. Os metais mais frágeis, eles possuem que tipo de estrutura? Assim, mais quebradiço? CCC, CFC, HC ou CS? CFC, não é não? Esse aí é o mais é duro na queda, esse daí. Viu? Aí outro já pode chutar outro. Eu vou na CS para eliminar mais uma. É? Pronto, CS eliminou. Ó, o Zé acertou, fez o gol aí, ó. O cantor apaixonado. Foi pesquisar no Google, foi, Zé? Eu vou acreditar que foi você que... Esse aí é o banheirista. É. Não, esperou 2 chutar, né? Chutaram para fora. Aí falou, só tem 2 aqui, eu vou... Né? O CCC de corpo centrado tem um átomo inteiro ali. Aquele ali não vai ser fácil, né? Juntando os átomos de fora, vai juntar, vai formar... Tem 8 pedaços ali, vai formar 2 ali. Né? É justamente isso. Aí, tá vendo? Nessa hora é bom ser o terceiro, tá vendo, Heitor? Mas é essa a ideia mesmo. HC, o Hospital do Coração. Haja. Né? Nós estudamos essas 4. Tem outras estruturas, né? Mas essas aí das cristalinas foi que a gente mais nós falamos aqui durante o semestre, né? Então, vamos para as perguntas. Hoje é dia de perguntar, para ver se vocês estão afinados. A gente falou também de processamento dos materiais. O que é processamento? Para que você faz um processamento? Hein, gente? Seria para melhorar alguma propriedade? Também, né? Isso. Ó, Zé, você tem que ligar esse microfone, tá com o violão na mão. E não liga o microfone. Você já viu essa aí, Heitor? O homem é cantor apaixonado e não liga. É cantor gago. Professor, pior que é verdade mesmo. Assistindo aula e dando aula. Aí, tá vendo? Aí, o maluco é brabo, viu? Não brinque não, aí. Não, Heitor falou aí, né? Na verdade, são 2 coisas principais, né? Assim, que quando você pensa de falar de processamento. Então, processamento desses materiais, você vê que tem tudo, instrumento, tem toda um corpo técnico ali, né? Então, é a associação de todas essas técnicas para você obter o quê? Um material com as formas e as propriedades específicas da forma que você quer. Então, por isso que você usa o termo processamento. É justamente para
obter justamente materiais com propriedade específica, como o Heitor disse aí. Pronto. Eu vou perguntar uma coisa, já que vocês estão afinados, eu vou perguntar a última pergunta, Zé, se foi agora, foi o processamento. Quando a gente fala de processamento, o que é que a gente está falando? Kézia está apaixonada, ouvindo o Pablo. Vamos lá, vocês falaram sobre os tratamentos termoquímicos, né? Quem foi que falou de recozimento? Nosso grupo. Opa, aí, estão tudo afiados. Então, vou perguntar. Recozimento. O que podemos falar do recozimento? O que é que você lembra aí, Rob, do seu grupo? Eu espero abrir o slide. Viu? Tem a ver com o que Zé falou, né? Para entender recozimento, você precisa entender a ideia da palavra que o Zé falou, que é dúctil, né? O Zé falou aí no chat, né? Dúctil. Então, antes de responder sobre recozimento aí o pessoal, o que é ductibilidade? A capacidade do material se deformar plasticamente sem se romper. Né? Na verdade, ele vai romper. Ele vai suportar mais ensaios de tração, não é isso? Nos ensaios de tração, os mais dúcteis, o ponto de fratura vai ser dos maiores, né? Ali quando a gente analisa o gráfico. Porque Heitor falou justamente das análises dos gráficos que nós fizemos. Então, Do recozimento, não tem a ver lá com as tensões internas lá do material? É para atingir essa ductibilidade. Mas se eu quero atingir ductibilidade, é porque o material tem uma coisa contrária. Não é isso? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Não é verdade? Pronto, agora eu estou 71% preparado. Na verdade, é assim, quando a gente fala de recozimento, a gente sabe que ele vai fazer o quê? A gente, quando estudou recozimento, e até falei, né, em cima o Washington falou, a gente falou justamente no recozimento aquela parte das discordâncias, né? Então, o que é que ele vai fazer com a discordância? Ele vai reduzir a quantidade de discordância. Né? Principalmente... Achei que você tinha dado uma pausa dramática para falar o restante. É isso aí. Não, para quê? Para tornar o quê? O metal, o aço, ou o que for, para tornar ele mais dúctil. Porque o dúctil é o quê? É o que Heitor falou. Que você tem um material para ele suportar ali, né? Nos ensaios de tração, aguentar. Se ele não aguenta, é porque materiais que suportam pouco ou nenhuma deformação do processo de ensaio de tração, eles são considerados frágeis. Por quê? Porque rompe. Ele vai romper ali. Um mesmo material, a depender do tratamento, ele pode ser frágil e você fazer um tratamento justamente para ele aumentar isso. Ele aumentar a ductibilidade dele e ele suportar mais durante as trações exigidas ali para ele, né? Então, nesse caso aí, é justamente isso. O tratamento ele vai reduzir a quantidade de discordância e vai tornar esse material mais dúctil.
É isso, Robson. O professor, Oi, Robson. é algo aqui que eu assimilei pouco aqui, mas falando nisso aí, a gente falando em todo esse processo, eu sempre assisto uma série que tem no History, Desafio Sob Fogo, né? Uhum. Ali o pessoal pega todo tipo de material de aço, tal, falam até no tal de aço doce. Eu que não vou botar nenhum pedaço de um pão desse na boca para poder ver se é doce ou se é salgado. Mas tem tudo isso, né? Alguns reagem de uma maneira, outros de outra. O tempo o tempo que passa eu esqueci agora, lá no corpo Na do fogo, temperatura, né? Na verdade, temperatura. Tudo que a gente estudou tem a ver com tempo e temperatura, né? Isso. Está intrinsecamente ligado ao tempo que você vai fazer o recozimento, o tempo de que vai a temperatura, o tempo de resfriamento também tem isso, né? Se você resfria a gás, se você resfria naturalmente. Isso os meninos falaram muito bem aí durante as apresentações dos isso, processos, né? Porque eles têm coisa, tanto quando que eles fazem o fogo, né? O a gás tem o aço vem com um comportamento e na base do carvão ele teria um outro comportamento. Exatamente. Depois da tâmpera, né? Exato. É um negócio que assiste, não tem nada, mas depois da aula aqui a gente vê que quando se explica a gente vai entender um pouquinho de cada coisa e ver qual é o que dá realmente aquela reação ali. Na verdade, é justamente isso, Gosto. Bem colocado isso aí. Até o fio da lâmina de uma espada. Da espada. Tem muito a ver com esse processo. Com esse processo. Porque, às vezes, se você bota a espada muito grossa, ela não corta, ela não entra ali, ela vai receber um impacto maior. A área de impacto dela vai ser maior, né? Tem tudo isso. Então, quando a gente falou aí de processo, justamente você vai... quando você faz o processo, qualquer um dos processos que a gente estuda, você vê que ali, com cada material, ele tem um tempo. Nós estudamos estruturas que, a partir de determinada temperatura, ela muda, né? Ela sai da estrutura CFC para CCC. A gente viu isso aí durante a UC, né? Então, quando a gente vê todo esse processamento, ele quer alguma coisa. Então, ele quer o quê? O material da forma que a gente quer e as propriedades, né? Para aquele material. Você faz um aço inoxidável. O que é que você quer daquele aço ali? Que ele não Oxide. A oxidação gera o Ferrugem? Ferrugem. A destruição, né? Em si, né? Quando você criou ali o aço inoxidável, você está querendo que aquele material suporte molhação. Não era ali a propriedade específica que você queria para ele ali? Né? Para ele manter o brilho ali, né? E o máximo de situações adversas, né? Porque é isso. Porque o pessoal aí, muita aí não lava prato. Eu, como lavo prato, gente, eu sou um homem que lava prato, né? E reclamo direto com minha esposa. Reclamo, porque às vezes ela compra um detergente que não é biodegradável, né? Que acaba com minhas unhas. É a vida, é assim. Então, a gente tem que reclamar. Homem que é homem tem que reclamar, né? Macho que é macho. Eu lembro muitas vezes quando eu saía da aula de balé, assim, voltando aqui para o assunto, né? A gente tem ali o aço inoxidável. Então, quando eu penso no aço inoxidável,
a primeira coisa que vem na minha mente é o quê? Uma pessoa que lava prato. Hein, Lisandra? As panelas. Hã? Não, Não? não. A panela é alumínio. Aí tem as de aço, inox, mas elas são bem temperadas ali. Depende, chefe. Para quem lava prato, quando fala de inoxidável, o que é que está falando, Lisandra? É o Bombril? Não. O escorredor de prato, gente, é aquele que fica ali tomando água, recebendo água, botando os copos embocados. Não, o meu não é desses não, porque isso aí é muito caro. O meu é Mas de plástico da loja de real. Nunca que eu ia falar isso, professor. Eu Aí, vou tá vendo? lembrar disso, Eu eu não tenho sabia isso que você não, ia pai. falar, Lisandra. Você não quis falar, você ia ganhar, tá vendo aí? É, tá vendo? Emboca na pia, Zé. Mas não fica igual, gente. Gente, a gente está falando assim de donos de casa, donas de casa avançado, que querem o melhor. Se eu vou gastar meu dinheiro e eu vou ter que comprar 3 de plástico, eu falo assim, não, eu vou comprar logo um de inox que vai durar mais tempo. Muitas vezes a gente quer a durabilidade, mas também quer a beleza. Né? É porque antigamente tinha os vasos sanitários Celite, né? Esse era conhecido, qualquer banheiro público tinha um Celite ali. Foi vovô que contou. Foi Painho. Painho me diz Painho. essas coisas todas aí. Né? Você chega, usa o Celite, aí depois você vê aquelas louças, né? Rapaz, eu já vi vaso sanitário lá, R$ 1.500. Eu falei, rapaz, R$ 1.500. Eu acho que deve ter aquecedor de bumbum aí para o tempo frio, porque acho que seria uma das propriedades que eu queria assim, para o vaso sanitário, entendeu? No tempo frio, você botar ali, né? Sentar e ele dá aquela aquecida assim. Muito Porque dinheiro, aquele né, não? primeiro contato ali, no tempo frio, com o vaso não é muito agradável. Então, essa é a ideia das propriedades. Quando a gente fala de propriedade, é aperfeiçoar. Eu junto técnicas ali justamente de fazer o material ter propriedades específicas para o que eu quero. Né? Então, a grosso modo, eu estou brincando aí do vaso. Né? Mas se eu quisesse aquecer, aí seria um processo elétrico, essa coisa, né? Ia ter que ter alguma coisa desse tipo aí, né? Ou até mesmo numa sauna. Mas aí o que acontece? Aí já botam um calefador em casas que é muito frio dentro do banheiro, aí fica mais, mais aquecido. Aquecimento a gás, porque suporta baixas temperaturas, né? Vocês estão afiados, vocês estão ao pé da letra. Vamos lá para outro slide. Outra coisa que nós falamos muito aqui foi de que eu repeti bastante sobre os grãos, né? Hein, gente? Falou. Né? Não falei dos grãos? A gente falou o quê dos grãos? O grão, ele cresce o quê? Os grandes englobando, né? Nos pequenos, eles vão dominando ali quando há deslizamento, então ali vai justamente eles crescem à medida que eles engolem os pequenos, não é isso? Quer ver? Eu vou passar esse slide aqui de volta para vocês lembrarem, para vocês ficarem bem atentos. Nós falamos aqui, de novo, nós repetimos aqui no dia 22, como foi
uma reposição, né? Show. Deixa eu botar ali. Achei. Abri o PowerPoint aqui, que tinha fechado. Aqui, gente, no dia 22, nós falamos, 22 de maio, nós falamos justamente disso aqui. Ó. Como era o sábado, por isso que eu deixei para dar uma revisada aqui mais forte, uma reposição, né? Acho que foi uma sexta-feira, não foi? Se foi reposição, aí eu tô por fora. Foi uma reposição. Foi um sábado. Mas nós falamos algumas coisas aqui interessantes, né? A respeito justamente das discordâncias e mecanismo de aumento da resistência, aqui uma retomada no assunto, né? A gente falou da deformação plástica, isso aí, ó, justamente ó, a ductibilidade, né? Então, isso de você voltar. Então, a deformação elástica é o quê? O material volta às propriedades anteriores ali, depois dos ensaios de tração. A gente falou também esse gráficozinho aí da cerâmica aí, os coitadinhos, praque logo ali e acabou, né? Não tem ensaio, não tem nada. É quebradiço. Né? Os processos. Né? Aí ó, se movimenta, né? Onde pressiona as forças de atração. Aí a parte dos deslizamentos justamente vai depender da simetria. Esse slide aí vocês têm. Mas eu quero só lembrar uma coisa aqui para vocês. Aqui. O aumento da resistência por adição de elemento de liga. Né? Os átomos dissolutos se alojam na rede, próximo às discordâncias, a forma de minimizar a energia total do sistema. Né? Ele vai adentrando ali justamente para que não haja deslizamento. Tipo, como fosse uma cola, não sei se seria a palavra correta, né? Quando o átomo de uma impureza está presente, o movimento da discordância fica restringido. É tipo, gente, as discordâncias, vocês viram ali das discordâncias. Então, você bota um átomo, uma impureza ali pequena, o que acontece? É igual você botar entre uma engrenagem e outra, você botar um palitinho ali, né? Ela vai dar uma segurada ali, não é? Na engrenagem. Se você bota um ferro ali entre as engrenagens, aí vai ser mais difícil ainda daquelas engrenagens ali girarem. É mais ou menos essa ideia da impureza ali, percorrendo ali dentro ali, né, das lacunas, dentro onde há justamente na estrutura, você joga ali. Quando o átomo de uma impureza está presente, o movimento da discordância fica restringido. Interações do campo de deformação. Tipo, há um preenchimento, sabe, gente? Que ali, justamente naqueles espaços. Ou seja, deve-se fornecer energia adicional para que continue havendo escorregamento. Então, só se houver uma força aplicada ali para continuar, mas ele vai dar uma segurada. Por isso, soluções sólidas de metais são sempre mais resistentes que seus metais puros, como ele vem da forma natural. Isso a gente já falou. Aqui, ó. Materiais policristalinos,
são formados por monocristais com diferente orientação. Pronto, eu vou fazer uma pergunta em cima disso, né? Eu já fiz, né, os metais, né, que possuem estrutura HC, né? Vocês já falaram que eles são mais frágeis. E os metais policristalinos, em relação aos monocristalinos, são o quê? Mais resistentes ou menos resistentes? Pode chutar? Pode. Agora é bom que só é 2 chutes. Vou chutar mais. Pode falar, Heitor. Vou chutar mais resistentes. Mas isso. Mais resistente, a gente está falando aqui justamente, ó o assunto, aumento da resistência por diminuição do tamanho do grão. Não é? Eu nego tudo, eu não li isso aí, não. A gente está falando, por isso que eu faço a pergunta na hora que eu estou mostrando a cobra e o pau, né? Que matou a cobra. Né? Ó, a fronteira entre os monocristais é uma parede que corresponde a um defeito bidimensional, de 2 dimensões, né? Esse defeito refere-se ao contorno que separa 2 pequenos grãos ou cristal, com diferentes orientações cristalográficas presentes no material policristalino, né? É justamente o grão cristal. Vocês lembram que o tamanho do grão, ó, a diminuição do grão, ele vai aumentar a resistência. Então, se eu tenho, né, uma maior quantidade de grãos, é aquilo que eu falei sobre os atritos entre os contornos ali. Então, a dificuldade de, quanto menor ali, dele circular. Além dele ser pequeno, para ele poder ter a sua direção própria, é diferente de você ter 2 planos, né? Aí cada um vai deslizar para um lado. Já estão ali no contorno, eles não se batem. Mas aí, se você tem vários contornos, um pode se locomover, mas os outros não vão se locomover tão fácil. Né? Então, é justamente por isso que aumenta a resistência, né? Vamos ver aqui, ó. Eu peguei joguei aqui, tá vendo? Isso aqui é do slide dos meninos. Aí eu falei, ó, já joguei para o meu material aí, ó. Aí foi do slide de Washington aí. Né? Que fala da recristalização aí. Olha, você vê que diminui, ó. Você pega, ó, ele vai diminuir, ó, o grão. E aí vai fazer, ó, cada um vai para um lado. Então, para deslizar, ó, esse aqui mesmo para sair, coitado, não vai sair nunca, ó. Como é que vai deslizar aí, ó? Fez uma concha aí, travou ele, ó, tipo uma mãozinha, né? O dedinho, ó. Não passa. Ó, quando você vê no grão, ele vai ter o quê? Formação de pequenos núcleos de cristalização. Ele vai ter, no B aqui, ó, o crescimento dos cristalitos. No C aqui, você vê formação dos grãos. Ó, você já vê aqui a formação. Ó. Cada um vai formando seus grãos. Ó, eles vão se juntando e vão, ó, fazendo. Tá vendo? Ó. Aí, quando ele vê no microscópio, lembre bem dessa palavra, que essas coisas todas estão sendo microscópio de eletrônico ali para você ver justamente essa dimensão. Então, ó, no C você vê grãos com formatos irregulares após completada a solidificação. Até aquela estrutura escoar, resfriar, entrar ali, até ele formar os contornos, né? Ele vai fazer os preenchimentos, os devidos preenchimentos. Visto no microscópio aí no D, você vê a estrutura do grão. São
As linhas escuras, né? Essas linhas são justamente os contornos aqui do grão. Vamos lá. Só para lembrar aqui. Ó, o contorno de grão interfere no movimento das discordâncias. Certo, gente? Por exemplo, aqui tem uma linha de discordância. Essas bolinhas aqui, se forem deslizar, elas vão subir ou vão descer? Elas vão escoar, ó, nesse sentido assim, né? Descendo, afunilando, não é isso, gente? Aí, o movimento. É isso aí. É. Então, ó, é justamente isso. Ó. O contorno de grão interfere diretamente no movimento das discordâncias. Se tiver alguma coisa lá de teoria relacionada a isso aí vocês precisam saber, certo? Dois grãos possuem diferentes orientações cristalinas. Uma discordância que passa de um grão a outro terá que alterar sua direção do movimento. Né? Se ele passar para esse aqui estava indo nesse sentido, ó. Vocês estão vendo? Ó? Os grãos estão deslizando nesse sentido. Mas se ele passar para o outro grão, né? Eu passo para o outro grão, a tendência dele agora é descer aqui, ó, e não ir para frente. Porque o outro, eu estou tendo energia potencial me jogando ali, ó. Estou descendo. Então, eu vou descer junto. Eu passei para outro, mas eu vou acompanhar o movimento do cara que está lá. Aí do encruamento, né? Do encruamento. Encruamento ou endurecimento por deformação a frio. Isso aí vocês têm. É bom vocês dar uma relembrada. Eu vou falar só da parte de densidade. Ó. A densidade da discordância em um metal aumenta com a deformação, devido à multiplicação ou formação de novas discordâncias. Consequentemente, a distância média de separação entre elas diminui, certo? Então, mais denso e menos denso, esse movimento aí é que vai dizer, tipo, se você imaginar algo oco, né? Ele está vazio ali. E um preenchido, o preenchido, ele vai ser o quê? Mais denso ou menos denso? Mais denso, né? Mais denso. Ele vai afundar com mais facilidade. O oco ali, né? Então, é justamente isso. Ó. Se a distância, né? A distância média de separação entre elas diminui. Se eu diminuir a distância, eu vou diminuir as lacunas, ó, os espaços e justamente isso. Então, a relação de densidade, vocês têm que estar ligados nisso aí. O encruamento ele pode ser removido por tratamento térmico. Isso aí os meninos falaram que é a própria recristalização ali. Quero chegar numa parte aqui que para mim é importante. Ó o encruamento, gente. Ó. Antes dele sofrer a deformação, ó, você vê aqui as lacunas, você vê aqui ele já diminui bastante lacuna e deixa o grão maiorzinho, né? Diminui a discordância, desculpe, gente. A discordância. Deixa eu passar, recristalização, o pessoal falou, nós falamos. Aqui. Aqui. Isso é importante. Crescimento de grão. Depois da cristalização está completa, os grãos livres de deformação continuarão a crescer. Se o material permanecer por mais tempo, Washington, aquilo que você falou, permanecer mais tempo em temperaturas elevadas. Então, isso vai depender do que? TT. Tempo e temperatura. À medida que os grãos crescem,
a área total dos contornos diminui. Ó, olha para aqui, lá no encruamento, ó. Se o grão cresce, as discordâncias elas vão diminuindo. Ó. O grão cresceu aqui, ó. Então, nessa região aqui, ó, que tinha várias discordâncias, ó, ele já começa a ter, ó, um grão maior. Aí, ó. À medida que os grãos crescem, a área total dos contornos diminui, produzindo uma redução de energia total, a qual é a força motriz para o crescimento do grão. Em geral, né, o que é que acontece? Quanto maior o tamanho desse grão, mais mole é o material e menor é a sua resistência. Então, o contrário também funciona, né? Quanto menor for o grão, mais dura vai ser o material e maior vai ser a sua resistência. Vocês entenderam aí como você entender uma questão quando vim lá na 2? Ela pode vir contrária. Entendeu, gente? Aí ela pode estar falsa ou verdadeira. Então é só inverter, não é isso? Mas aqui é a contrapositiva. A contrapositiva é o que vai gerar uma mesma afirmação. Certo? Eu tenho a contrapositiva. Ou seja, se eu digo que quanto maior o grão, mais mole o material e menos resistente, então o contrário também é verdadeiro. Certo? Ó, o crescimento do grão ocorre por difusão atômica, através do contorno de grão. E lembrando que é sacrificado os coitadinhos, né? Os maiores engolem os menores. Aqui. Preste bem atenção nisso aqui, ó, gente. O crescimento do grão ocorre por migração dos contornos. Os grãos maiores crescem à custa dos menores, que encolhe, diminui. O tamanho médio do grão aumenta ao longo do tempo. O movimento dos contornos consiste na difusão dos átomos em pequena escala de um grão para outro. Ó. Não é todos os grãos que migram, é os que estão nas extremidades, né? Você vê aqui os que estão mais próximos é que vão, ó, migrar daqui para... Ele migra daqui para o outro contorno. Tá vendo, gente? Vocês conseguem ver aí a figura? Certo? Então é isso que acontece, ó. Ele migra, os átomos migram ali, né? Por difusão dos átomos ali, ó. Mas é em pequena escala, não é? Ah, não, aquele grão é melhor, vamos todo mundo para lá. Não. Então, aí, isso aí. Ok? Então, show. Então, isso aí do grão, chamei bastante atenção porque há muita teoria de grão. Então, vocês precisam estar bem antenados. Vamos para as perguntas. Pergunta. Sobre as discordâncias, gente. Ela se movimenta com facilidade em qualquer um dos planos aí, cristalográficos? Ou, a depender dos planos cristalográficos, ela tem dificuldade de movimentação? Como é a pergunta, professor? Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha? A gente falando da discordância, né? Em relação à discordância. Ela se movimenta assim, com uma certa facilidade em qualquer um dos planos cristalográficos? Você lembra que eu falei? Você tem um plano aqui com 2 grãos grandes. Ó, aqui vai ser fácil ele fazer isso. E quando tiver pequeno?
Então, gente, o que acontece? As discordâncias, elas se movimentam de maneira diferente, né? Se eu tenho grãos maiores, então ela vai conseguir se movimentar ali com mais facilidade. Agora, se eu diminuo o grão, é aquilo que eu falei. Lembra aquele que tinha uma mãozinha lá, aquele grão, para o outro passar? Justamente. Então, a discordância ela vai depender do plano cristalográfico para se movimentar. Então, a depender do plano cristalográfico, ela pode ser mais fácil a locomoção, como ela pode ser também dificultada a locomoção. Foi o que a gente estudou quando diminui o grão, justamente para que não haja o deslizamento ali do material. A gente falou ali do material puro, não foi? Falou ali. Então, os materiais puros, eles são mais duros do que as ligas? Aí não tem como. As ligas não é justamente para ficar mais resistente? A gente falou ali no outro texto, não foi? Ali, que justamente eles ficam mais resistentes do que o próprio material puro. Acho que foi nesse slide mesmo que eu mostrei, que eu falei para vocês, né? Não sei se isso aqui tem. É aquilo dos pólios cristalinos ali, né? O pólio cristalino é mais resistente do que os monoscristais, né? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Mas o senhor está falando de que de uma resistência assim de forma geral? A gente já porque isso a gente está revisando. Então, estou em cima dos slides que nós já falamos. Então, eu quero assim fomentar algumas perguntas em cima do que a gente acabou de falar, para você ver a diferença, certo? Dessa ideia das discordâncias. Você tem, é o que eu falei, se você tem 2 grãos ali, você observa, 2 grãos, então ele vai ter mais facilidade de ter os deslizamentos, né? Ele vai ter uma facilidade ali de movimentação, não é isso? Só que quando a gente aumenta a quantidade de grãos, o material aumenta a resistência. O que é que o slide dizia ali? Né? Em relação a isso, Ao grão? ao grão. Quanto menor o grão, mais resistente é. Mais resistente é. Era justamente. Menor o grão. Até a gente fez a contrapositiva, né? Que a gente diz assim, né? Em geral, quanto maior o tamanho do grão, mais mole é o material e menor a sua resistência. Certo? Mais mole é. Então, ele consegue ser flexível ali, né? Ou seja, aí a gente tem que jogar o contrário, que também é uma verdade, a contrapositiva, que se quanto maior o tamanho do grão, mais mole é o material e menor a sua resistência, ou seja, quanto menor for o grão, mais dura é o material, mais dúctil, né? E maior vai ser a sua resistência. Por isso que a gente está falando em relação a essas discordâncias, aos planos de deslizamento, que foi desse slide, e esse slide já foi uma retomada. Certo? Aí Heitor respondeu, né? Os metais policristalinos eles são mais resistentes do que os seus equivalentes que são monocristalinos. Isso é uma verdade. Certo, gente? Encruamento. O que é que a gente vê aí do encruamento? Já tem até o grilo gravado. Vocês não valem nada, né?
né? No encruamento, o que é que acontece? O endurecimento no encruamento, ele dá, gente, devido ao aumento das discordâncias e imperfeições promovidas por essas deformações, né? Que impede o escorregamento dos planos atômicos. Então, tudo que a gente quer é o quê? Que não deslize os planos ali, né? Não rompa, que ele se movimente pouco, que aí justamente ele vai suportar, vai ser um material mais resistente. Então, é justamente essa parte do encruamento, né? Então, se você for pensar, o encruamento ele vai pegar o quê? Um material mais quebradiço e vai tornar ele mais duro, não é isso? Isso quando é deformado, o encruamento, gente, também é chamado de endurecimento por deformação frio. Se jogar alguma coisa de encruamento a quente, está errado. Certo? Então, tem que ficar atento a tudo isso. Né? Agora, os metais, gente. Nos metais, o que é que você... das propriedades dos metais? O quê? Lembra de cátion, ânion, eletronegatividade? Então, os metais, eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres, esses metais. Tanto que a gente falou de condutores, né? De isolantes, essa parte aí, da parte cerâmica, de materiais cerâmicos que podem se tornar condutores, né? Que é contrário à sua própria estrutura, a gente viu. Rapaz, será que vai cair os semicondutores lá do início? Deve cair, assim, se cair, uma ou outra. Mais o que a mais é a parte dos tratamentos térmicos. O que é que você vai ver mais? Você vai ver discordância, tratamento policristalino, monocristalino, metais, aços, ligas, tratamento térmico, grãos. Né? Grãos pode ter certeza que vai cair. A parte de célula, de estrutura cristalina, né? HC, né? CS, CCC, CFC. Essa estrutura você tem que estar ali na ponta da língua, ali já sabendo que cada um ali como é que se comporta, quem é mais duro, quem é mais resistente, quem é menos resistente. Vocês já falaram aí. Você já sabe quem são os mais frágeis, né? Justamente isso. Agora, o papel agora eu vou deixar como dever de casa vocês descobrirem qual a melhor estrutura que deixa mais forte. Não respondam agora. Então, muitas dessas propriedades dos metais, gente, é justamente por eles terem esses elétrons de doação. Eles vão com muita facilidade, né? Então, gente, aí no slide fala o quê? A discordância é um defeito linear ou em uma dimensão em torno do qual os átomos estão o quê? Desalinhados. Não há um alinhamento, né? Cada um ali está para o norte. Outra coisa é a discordância, elas usa o que para ver essa discordância? Para ver? Sim, as No discordâncias. microscópio? Exatamente. Microscópio eletrônico. Para ver ali, ó, bem maior as linhas, o contorno. A gente mostrou ali no slide, né? Então, para você observar. No livro lá do Cálice, sei lá, tem um monte de tipo de microscópio lá. Tem vários.
Então, por exemplo, justamente o ensaio de tração, se visse isso aí tudo, né? As estruturas, isso é massa ver no laboratório. Com a pandemia, a gente, infelizmente, ficou de mãos atadas, a gente só pode fazer a simulação virtual. Tem alguns lugares que você consegue ver essa estrutura do simular, né? E outra coisa, por exemplo, as propriedades dos materiais, elas são diretamente influenciadas pelo quê? O material, ele modifica, o que tem influência ali para você saber das resistências do material é justamente o quê? A presença dessas imperfeições. Se você vai saber, né, se ele é mais frágil, né, nos ensaios, tudo isso aí. Então, influencia diretamente, né, nas propriedades materiais, justamente as imperfeições. No livro de Callister, se eu não me engano, tem até uma barra de ferro coladinha, tipo os discozinhos, e aí mostra um deslizamento, né? Um disco vai para um lado, vai para o outro, nessa parte aí. Acho que eu tenho essa figura aqui. Não tenho aqui. Não está tão fácil aqui. Aí, ó, quem diria? Imperfeições são boas. Na verdade, ela tem influência, né? Quanto aqui, achei aqui. Aí, justamente, como dos monocristais, né? Que eu tenho uma plaquinha ali, eu vou. Deixa eu charear aqui a imagem para vocês verem. Aqui, ó. Movimento das discordâncias de monocristais. Você vê que eu tenho, ó, cada um tem o seu planozinho, tá vendo? Ó. Aí você vê o deslizamento ali, ó. Cada um, ó. Aí, aqui você já vê uma barra de ferro dessa aqui, ó. Quando ela sofrer pressão aqui, vai escorregar a direção. Todo mundo tem o mesmo plano de, né, descer a ladeira, né? Todo mundo vai descer a ladeira aqui. Então, aí, ó. E ela vai sofrer fácil aqui a deformação plástica, né? Ela não vai retornar. Escorregou um plano desse aqui, não tem nem mais como retornar. É justamente essa figura aí. Então, você vê que aqui, ó, os planozinhos, ó, tem os planos tudo parecido. Deixa eu ver outra coisa aqui que a gente pode tirar desse último slide que a gente viu. Por exemplo, o alumínio, né, gente? O alumínio ele tem uma característica ali, né? Ele é... o alumínio tem quantos... Deixa eu olhar aqui a tabela. É do grupo 13, né? Deixa eu ver aqui, se eu acho. Ixi. Saiu no punch. Não queria no punch. Selecionar. Tirar de pegar.
Vou charear aqui no punch mesmo, porque dá para aumentar aqui. Treze, né? 3 elementos. Aí, peguei bem aqui, o alumínio aqui, nosso querido aqui, alumínio. Ó, ele tem quantos elétrons na última camada ali? Gente, vocês não estão vendo não aí? 3. 3. Então, você vê como ele pode se ligar a muita gente, né? Por isso que a gente vê o uso constante de alumínio, né? Além de ser reciclável, tal. Então, ele vai proporcionar o quê? Ligações fortes. Então, por isso que há o que é que vai acontecer? Ele vai ter 3 sobrando ali para fechar com outro material, na regra de octeto, né? E ele vai fazer o quê? Ligação metálica entre seus átomos, que são ligações fortes ali, né? A gente já tinha visto isso das ligações metálicas, covalentes, a força das ligações. Então, alumínio é top. É top. Quando falar dos metais aí, lembre-se do alumínio para essas ligações, então ele vai fazer ligações fortes. Agora, vamos para... Só vou sair um pouquinho na ideia dos polímeros, assim, para ver como é que vocês estão. Por exemplo, antes a gente usava, né? Muito o quê? Garrafa de... Hein, gente? Hein? Antes nossas embalagens eram o quê? Nós usávamos mais o... O que usa mais é o plástico, né? Não? Não, antes. Antes do plástico? Porque o pai de você... Vovô não contou, acho, para esses meninos. Pai me falou. Oi, eu precisei sair, cheguei agora aqui. Não peguei, não, foi. Eu estou falando aqui, antes, o tipo de embalagem, qual o material que mais se usava? O que é que seu avô lhe contou? Era o... É só lembrar... Eu nunca tomei no tempo lá, de adolescente, quando o pai trazia, eu nunca tomei a tubaína na garrafa PET. Hoje em dia tem. As garrafas eram tudo vidro. Vidro. Utilizava vidro. Justamente, utilizava vidro. Diversos tamanhos, porém vidro. Porém vidro. Usava vidro. O vidro ele é melhor por conta de cheiro, essa coisa. O plástico ele consegue os gases, né? Consegue passar com mais facilidade no plástico do que no vidro, não é isso, Oscar? Isso. A galera pensa que esse negócio de long neck, dessas piriguetezinhas, é novidade. Isso já existia há muito tempo, elas retornaram, né? Isso. As cervejas tinham de 600 e tinha essas menores, como a própria... a Coca-Cola de 1 litro agora, de vidro, que retornou há pouco tempo. Isso. Não existia PET, era essa mesmo, e depois elas voltaram. E retornou porque também, além da nostalgia, ela é mais saborosa. Você vê que o tempo de validade, né? O tempo de validade de uma Coca-Cola no vidro, ela é maior do que na Coca-Cola no plástico, né? Porque isso que você colocou aí, Sandro, o vidro em si, ele não altera o sabor, não altera a composição do produto, né? Ele tem menor permeabilidade. Então, ele não troca cheiros, coisa com o ambiente, né? É justamente isso. O problema do vidro é o peso, né?
Isso. né? Então, as garrafas... E o risco, o risco maior de quebra, né? Isso, maior de É quebra. o Só que, custo e o prejuízo. só que existe coisas que é no vidro. Você vê os produtos químicos, laboratório, não guarda em plástico. É tudo de vidro, de cristal, bem guardadinho ali. Sandro, Oi? eu acho que os pais desses meninos, os avós, nunca falaram nele sobre o óculos do fundo de garrafa de Coca-Cola, né? É. Os óculos de hoje são Oi, tudo chique. bem trabalhado, né? Você vê que é bem laminado, bem polido, aí Os deixa o graus centro. são Assim. fortes, porém as espessuras das lentes são mais finas, né? Antigamente era mas os meninos viram. Todo mundo aí já viu o termo, né? Óculos de fundo de garrafa. Já viu, Heitor, o termo? Esse aí eu já ouvi. Né? É justamente isso. Então, E as quem garrafas quiser de que vidro... vacilasse, né, Sandro? Quem quiser que vacilasse um óculos desse no ambiente, o sol batesse e um pedaço de papel perto. Fazer a luneta, né? E haja fogo, né? Então, gente, as garrafas de vidro, ela é muito utilizada justamente por ter menor permeabilidade a gases, né? E assim, e nessa é a química, tipo, não passar material químico, né? Então, o que é que fazia isso? Você poderia, numa exposição, demorar mais tempo, porque a garrafa PET, ela é diferente. A Coca-Cola lá, que era engarrafada no vidro, ela tinha um tempo de validade maior. Só que com o tempo e com barateando material, tal, locomoção, é que se utilizou as garrafas de polietileno terraflalato, né? Que a gente chama, com esse nome difícil, de PET, né? É polietileno terraflato. Por isso que dá o nome de PET, por isso que todo mundo chama PET. PET é mais fácil, né? Então, as garrafas PET elas não vieram para substituir porque era descartável, entendeu, gente? Não foi por isso. Foi por quê? Porque substituiu, né? Assim, Mais barato? É porque são leves e recicláveis. Entendeu? Ela sai mais barato, né, a produção, leve e permeável. E também o quê? Se adequou ao consumo. Antes, nem todo mundo bebia Coca-Cola, porque antes a população era menor, se bebia suco, né? Todo mundo tinha uma plantinha em casa ali, né? Um pé de limão, um pé de medo, manga, né? Muita gente tinha medo também. Tinha medo. Falava-se muita coisa. Quer dizer, porque... E realmente era diferente a Coca-Cola antes para as de hoje. O pessoal fala Coca-Cola, pai me dizia, né? Coca-Cola desentupia a pia, jogava uma Coca-Cola na pia, limpava tudo. Mas tem algumas escritas, né? Algumas publicações sobre elas, que hoje em dia por aqui, mas diz que ainda produzida nos Estados Unidos, eu não posso garantir que seja, que ela ainda é utilizada para remoção de muitas coisas dessa forma mesmo. Na verdade, aqui a gente usa mais essa Coca pretinha, né? Nos Estados Unidos tem dezenas e dezenas de tipo de Coca-Cola. Se você for olhar, for pesquisar na internet, o tanto de Coca-Cola, tem Coca-Cola de laranja, tem Coca-Cola. Lá, né? Lá é o famoso essa Coca é Fanta, virou Fanta, essa coitada. Mas lá tem Coca verde, vermelha, tem de toda a cor, você acha. Eles botam, né? Por exemplo, eu na Argentina, eu tomei a Coca lá. A Coca lá, lá é proibido o caramelo 4, né? Lá na Argentina. E ainda a água de lá da Argentina,
né? Ela é um pouco mais pesada, eu acho ela assim, mais salobra, mas diferente da que a gente bebe aqui. Então, a Coca não consegue ter o mesmo teor e o mesmo sabor. É bem diferente, gente. A diferença é bem notória se você for tomar lá uma Coca na Argentina de uma Coca que é fabricada aqui no Brasil. E você vai ver maior ainda se você beber uma Coca dentro de uma garrafa de vidro, né? Para uma relação onde lá de PET, né? Então, é bem diferenciado o tipo de água. A gente tem... Nós somos um aquífero, né? Nós temos a maior concentração de água potável, fora as calotas polares lá, né? Depois é a gente. O tanto de água que tem. Eu mesmo viajava com meu pai, eu ia para Dias d'Ávila e bebia água na fonte. Gente, era surreal o sabor dos minerais da água ali, que saía ali da fonte, direto da fonte, sem tratamento com flúor, com potássio, com nada. Gente, é uma água deliciosa, né? Não é água sem sabor, é uma água... Tanto que parte dessa água aí é exportada para a França, né? E eu bebi as águas dos franceses que a gente produz aqui. Então, a gente tem muita coisa boa aqui. E eu cansava de... A gente viajava no sábado e levava 2 garrafões e tampava, né, de 20 litros. E trazia aquela água diretamente da fonte. Era perfeito isso. Então, em relação ao PET, então, não foi por ser descartável, né? Ela foi justamente porque ela apresentava uma baixa permeabilidade a gases, né? Em relação ao vidro, não era igual ao vidro, mas tinha, né? Mas quando comparada a outros polímeros, né? Isso a gente está falando para o PET, porque se você for ver, eu não sei, as meninas aí devem saber, o pessoal que boia fria, digamos, se você bota direto uma marmitazinha assim de levar comida, aí você bota um feijão, uma carne assim mais gordurosa, sempre naquela vasilha. E aí depois você bota um doce naquela vasilha, fica com o mesmo sabor? Né? Não. Aquela vasilha ela fica com... Ela absorve aquilo ali, né? Tanto que a gente não pode pegar um produto químico dos plásticos e utilizar para outra coisa, né? Então tem que ser algo virgem, né? Usado só para aquele tipo de produto ali. É que nem a gente vai comprar leite nas garrafas de Coca-Cola, de Guaraná Antártica, sempre fica um restinho do sabor ali. O pessoal vende leite naquelas garrafas, né? Então, é justamente isso, né? Em relação aos polímeros, outra coisa. Aí nós utilizamos o quê hoje em dia, além do vidro, né? Do PET? Qual outra coisa que nós utilizamos? Qual outro material? Gente, pensa em refrigerante, vocês lembram todo. O pessoal dormiu? João Pedro, Bruno, Robson. Lisandra. Isso aí é melhor você falar logo. A gente falou o quê? Em relação a isso aí. Nós falamos do vidro, do PET. Qual outra coisa que nós utilizamos? Outro material? Eu falei do rapaz antes, gente. Eu só queria que vocês lembrassem. Obrigado, Arlito. Exatamente isso que Arlito falou. O alumínio, gente. Nós falamos dele. Metal forte, que gosta de doar. Ai, pai, para. Então, é justamente isso. Arthur falou aí.
Falou não, escreveu, que Arleta é gago, ele não fala. Ele fala pouco. Então, é justamente isso. Por que se utiliza as latas de alumínio? Por quê? O que é que você vê logo de cara assim, porque o cara escolhe a lata de alumínio? Gente, pode falar. Não tem problema não, espera até as 10. Rapaz, eu sentia falta de Vinícius hoje aí, né? Vinícius não está aí. Ai, Vinícius ali. Você está mudo, Vinícius? Hein, Carla? No tempo que eu comprava, eu ia pelo sabor. Pelo sabor, né? Na verdade, as indústrias, porque ela pensaria assim no alumínio? O que é que facilitaria para a vida dela, o alumínio? Bom, dá para reciclar, né? Isso, reciclar é uma delas. Facilidade de reciclar, qual outra coisa? Hein? Pode falar, gente. Por ser leve, não é isso? O alumínio é mais leve, ele é mais leve que o vidro, não é isso? Né? É a ideia da logística, da própria distribuição, entendeu, gente? Né? Assim, não, quimicamente inerte, né? No alumínio. Por exemplo, você bebe você bota um óleo num copo de alumínio. Depois que você passou a bucha ali, lavou com sabão, você bebe água nele normalmente, não bebe? Alguém já tem uma caneca de alumínio, se lembra aí? Quem vai para a roça, que tem aquela caneca de alumínio para a família toda beber ali em cima do pote. Quem lembra? Quem lembra? Isso, resistente, né? Não vai enferrujar. Então, é justamente isso de ser quimicamente inerte, né? É uma do que o alumínio é bom para utilizar. É justamente isso. Então, na própria distribuição ali, né? Até para arrumar, para organizar, você vê que ela, para empacotar, né? Ela junta ali e consegue levar com maior facilidade. Então, é justamente isso. Né? Vocês estão afiados. Falando em polímeros, o nylon, né? O nylon é um polímero. Qual? O nylon, gente, ele tem uma vantagem em relação as coisas formadas de polipropileno, né? Ele tem resistência à tração, né? E tem a maior... Quem é pescador aí sabe, né? O nylon dá aquela esticada, né? E não rompe. Quem já tentou partir o nylon e cortou o dedo? Eu já ia falar. Quem já tentou sabe. Não é uma coisa muito boa, não. Eu vou até botar a mão no rosto, igual aquele meme do... aquele emútil lá do Zap, né? O nylon testa a sua capacidade, pô. Justamente a resistência, a tração, a ruptura. Então, ele tem propriedades superiores à do próprio polipropileno, né? Então, ele consegue. Porque os plásticos, em geral, eles rasgam assim, né? O nylon não deixa de ser um plástico, né? Mas você vê que ele tem uma resistência, tanto que a gente vai pescar as cordas de alpinista, né? Utiliza nylon,
Então, suporta a tração, o peso. Ali, isso tudo também é calculado. É o que o Austin falou lá do cabo de aço. Só que o cabo de aço, ele parte. Aí, se o partir, aí fica aquelas fibrinhas ali que o Austin falou aí na aula dele. Não é? Já o nylon, ele não parte. Ele vai ter vários pontos de ruptura. E muitas vezes não é no mesmo lugar, né? Fazer igual aquele desenho animado que vai partindo na ponta de cá, parte de cá, aí só fica aquele último fiozinho ali, né? Que aí vai partindo, ele vai enrolando os biquinhos, né? Aí quando vê, o cara já tá na chão. Tá no chão, né? Então vocês estão afiados aqui. Vou ter algumas perguntinhas. Vamos lá, vamos voltar para as perguntas. Pergunta. Lhe chamei, Carla. Era para lhe dar 10 pontos. Que pena que você não respondeu, Carla. Se eu fosse você, brigava com o rapaz da internet. Brincadeira, Carla. Era só uma perguntinha simples. Né? Mas vai ter a chance agora de responder. A gente tem, a gente vê aí os tipos de discordância. Acho que Paulo mostrou umas. Por exemplo, acho que vou mostrar duas aqui para vocês me dizerem que tipo de discordância. Se vocês lembram. Já abrindo o punch, né? Aqui. Deixa eu achar aqui a imagem, acho que dá para ver aqui. Gente, aqui eu estou no um slidezinho que eu tenho aqui, porque eu vi um termo lá. Eu não lembro se Paulo falou. Heitor, você que está atento aí. Diga. Paulo falou sobre estou tentando lembrar. Endurecimento por precipitação. Rapaz, se falou, eu realmente não lembro. Eu peguei um slide aqui, como eu vi lá, um termo parecido. Eu peguei esse slide aqui, né? Em cima daquele gráfico tético lá. Eu posso passar esse material do professor José?
A gente falou da têmpera, falou da termoquímica, faltou só isso aqui, endurecimento por precipitação. Então, vou falar. Eu acho que é porque essa parte de tratamento não ficou para os alunos apresentar, né? Talvez seja Ficou por isso, faltando esse aqui, né? endurecimento por precipitação. Eu estava olhando nas apresentações, né? Peraí, deixa eu só parar aqui. Pegar a parte que importa para a gente, né? Beleza, Austin? Rapidinho, deixa eu só. A gente falar rapidinho aqui do endurecimento por precipitação. Tem um slide aqui do professor José, vou usar ele aqui. Endurecimento por precipitação, né? Na verdade, há 3 tipos, né? Que é partículas coerentes. Aqui, ó. Coerência, então ele vai ter esse formato aqui. Coerência, semicoerência e incoerência. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um formato circular, né? A estrutura, e aqui é completamente coerente. Coerente, eu tenho uma parte mais retraída no centro. Aqui, ó. Ela é coerente, ela segue o mesmo contorno. Aí o que é que acontece quando se faz esse tratamento por... Deixa eu aumentar aqui. Endurecimento por precipitação, né? Se as partículas forem coerentes, a discordância pode ciliar, né? Ou parti-las. O antes e o depois. Ó. Isso na partícula coerente. O que acontece nessa teoria do endurecimento por precipitação, né? Partículas coerentes com dimensão de alguns átomos, né? O que acontece? O plano de deslizamento contém a discordância e contém a partícula, devido à tensão em torno do precipitado. Ó, então, ele faz o quê? Aumenta a tensão aplicada para a discordância atravessar a partícula. Vai haver o quê? Deformação. Mas usa bastante isso, gente, nas ligas de alumínio-cobre, a precipitação por endurecimento por precipitação, né? Então, o que acontece com a resistência e o endurecimento dessas ligas? Tanto a resistência como o endurecimento, elas vão aumentar. Ambas aumentam, entendeu? O que é que vai resultar isso aí? Resulta de duas partes, né? Na fase de transição e na parte metaestável. Aqui no slide, ele fala aqui, ó, dessas duas fases. Aí, ó. Quanto menor o espaçamento, maior o efeito do endurecimento. Então, o endurecimento ele aumenta. Algumas ligas aumentam no limite de escoamento, né? Até de 5 vezes. Então, isso a gente já sabe que aumenta. A resistência, né? Aumenta a resistência e aumenta o endurecimento, né? Aqui as duas fases, né?
Ó, ligas de alumínio aqui. Ó. Alumínio é o metal mais abundante, né? Resistência à corrosão, boa condutibilidade elétrica. O alumínio também, vocês precisam estudar alumínio. Eu vou passar esse slide aí para vocês. Digamos, se você for ver o endurecimento por precipitação, né, ele sempre ocorre, na maioria das vezes, em liga de alumínio de alta resistência. Né? Aí, o que ocorre com a resistência e com o endurecimento dessas ligas? Tanto uma como outra vão aumentar, tanto a resistência como o endurecimento. Né? E aí vai ter o quê? Muitas partículas da fase inicial, na fase intermediária e de transição e na fase estável, né? Que é chamada fase metaestável. Vamos para outra pergunta aqui. Aqui agora. Deixarei aqui o... Deixarei a imagem. Que tipo de discordância é essa aqui, gente? Em Cunha. Eu sabia, Heitor, que você ia responder. Mas ela é o quê? Ela é pontual? Ela é linear, pontual? Isso. Heitor já acertou. Ela é em Cunha e ela é linear, que aplica toda, né? O pontual, ela tem uma localização, né? Aí, Heitor tá afiado aí, ó. Tá vendo, gente? Qualquer coisa, é só estudar junto com o Heitor. É discordância linear e em cunha, formato de cunha. O menino sabe. Vamos lá, mais perguntas. Gente, por exemplo, vocês sabem que Paulo falou lá daquela fase da martesítica, né? Que é justamente aquela cobertura de carbono. Por exemplo, como é o nome daquela... rapaz, que usa para madeira, para... Eu tenho até ali. Hein, gente? Quem lembra aí? Eu tenho a plana e tem a... Você acredita que deu um branco agora no nome da ferramenta? No sábado, a gente tem uma última aula, uma reposição, e a gente pode estar falando isso. Agora, deixa eu só repassar o slide aí, com a informação a mais aí para vocês, nessa parte de endurecimento e precipitação.
Lembrei, gente, o nome da ferramenta. O formão. Alguém já viu o formão? Eu não ia acertar nunca. O formão, ele é a parte que tem a parte amolada, justamente para você fazer talhos na madeira. O formão usa muito para a gente abrir ali uma madeira para botar para a porta ali, né? Para tanto o trincozinho da porta como fechar ela ali, né? E ali você tem que ir cavando no formão. Deixa eu ver a figura aqui. Baixar aqui. Deixa eu charear aqui para mostrar para vocês. Conhece como escor. Não, é fechadura. É justamente aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá vendo, ó, gente? 3 formãozinhos aqui, ó. É justamente para aqui. Aqui é a planazinha, certo? Eu tenho ela. Esse formão, você vê aqui, ó. Para essa ferramenta ela ficar afiada, tá certo? Esse tipo de ferramenta ela faz uma cobertura de carbono, certo? Justamente para não perder a afiação com o tempo cortando a madeira. E com o tempo ela precisa amolar, aí depois que amola ele vai perder essa cobertura e você vai ter que estar amolando direto. Então ele faz justamente para que tenha um endurecimento por carbono, né? E aí é na faixa de 1,13% de carbono. A que temperatura chega para ficar ideal para fazer esse 1,13 aí de carbono? Que temperatura chega? Eu vou falar a fase, que aí para ver se vocês lembram. Paulo falou, na fase martesítica, né? 1,13% de carbono, né? Na martesítica. Qual é a temperatura que ela chega lá para fazer essa cobertura de carbono? É de rombo. Você ontem chutou, Heitor, e perdeu com o Paulo. Ó. Não, a de ontem que ele falou que eu tinha errado era 700 e pouco. Ele falou 790 e pouco, né? Foi por aí. Só que no gráfico não dava para ver direito, não. Eu errei. Mas você chutou quanto? Você chutou 800, não foi, não? Meu olho batia quase isso aí. No meu olho, né? Na verdade, na fase pura, martesítica, é 800 graus. Então, peça seu ponto de volta. Eu vou entrar com recurso. É justamente isso. Então, nessa cobertura de carbono, é justamente para não... aí também vai depender do tempo de resfriamento, né? Se for um resfriamento constante. Então, para fazer essa cobertura, então, ele só precisa de um tempo muito grande de... De quanto? Chegou ali, pode parar. Então, se eu paro, então o meu tempo... Eu só preciso de 1 segundo, gente, para fazer essa cobertura. Chegando nessa temperatura, 1 segundo, faz a cobertura e a ferramenta ela fica afiada, que é justamente o que errou ontem aí, mas é mais ou menos isso aí. É porque
ela vai estar 790 e pouco. Em um segundo, ela vai subir bastante ali. Ela vai chegar... Em um segundo, ela vai chegar a 800 graus. Depois, aí você vai fazer o resfriamento. Então, só um segundo. Então, lembre-se sempre disso. Não esqueça. Então, gente, por hoje é isso, né? Aí, no sábado, qual o melhor horário? É bom que o sábado já é revisão, a prova é segunda e terça, né? Isso aí. Aí, eu deixei para o sábado as que faz conta. Deixei para o sábado. Hoje a gente trabalhou mais com teoria. No caso aí, tem que combinar com o pessoal que sábado já sabe, ainda estou no curso. Então, no mesmo horário, né? 4 horas. O pessoal que está aí na sala. Eu estou devendo uma aula aí. Reposição. No sábado eu fiquei sem internet. A internet estava oscilando demais no local que estava, gente. Então, a gente repõe no próximo sábado. Pronto, cara. 16 horas. Que aí dá tempo Heitor chegar ainda depois do curso. Assim que terminar a aula, eu já vou postar o vídeo, porque aí dá tempo vocês dar uma revisada, tirar alguma dúvida. Ó, assistir ele no domingo, porque a gente vai fazer algumas continhas, tá bom? Não, sábado não tem problema. Pode ser às 18. Pode ser às 18 também? Vocês é que dizem. E aí, gente, se pronunciem. Do jeito que vai, melhor você marcar um horário só e vai ficar isso aí. Então, a gente marca 4 horas mesmo, que aí dá tempo, aí tira as dúvidas nessa parte de conta. Ok? Que dia, professor? No sábado. Ah, sim, beleza. Ok. Tranquilo. A revisão, a queima-roupa. Papo, fazer as contas. Isso aí. Ok, gente. Então, até sexta com nossa aula de modelagem e sábado nós temos uma mega revisão.